Uma boa tarde a todos. Um sábado bastante gelado. Hoje, dia 11 de junho, de 2022. Nem estamos no inverno ainda, estamos no outono, mas com muito frio. Há cerca de um mês, mais ou menos, eu estive em Rio Grande. E estive em visita à casa do seu Ivo Pereira Cardoso, lá no Rio Grande, e da dona Nadir Cardoso. Como eu já falei em outros vídeos aqui, no seu Ivo Cardoso, ele era o presidente da Sociedade Recreativa de Svarciolha quando a mesma encerrou as suas atividades. Então, o seu Ivo ficou sendo, até hoje, o presidente da Sociedade Recreativa de Svarciolha. Seu Ivo tem muitas lembranças a respeito de tudo que aconteceu. Não pude fazer a entrevista com ele como eu pretendia, por outros motivos que não tinha nada a ver com ele, mas sim comigo mesma. Mas pretendo fazer essa entrevista com ele pessoalmente a respeito da Sociedade de Svarciolha. Inclusive, nesse dia, comentei com ele que assisti há um tempo atrás um documentário, não sei se posso assim dizer documentário, mas eu acho que é sobre clubes negros existentes na zona sul do Rio Grande do Sul. Tinha clubes negros de Arroio Grande, Pelotas, arredores. Mas Rio Grande não foi citado. Nenhum clube negro de Rio Grande. Braço e Braço, Estrela do Oriente, Recreio, Sociedade Recreativa de Svarciolha, nenhum deles foi citado. Por que? Não sei. Eu não sei se as pessoas que fizeram este trabalho não acharam, como é que eu vou dizer, pessoas a quem pudesse incluir esses dados sobre as sociedades de Rio Grande, ou se o documentário era apenas da cidade de Pelotas e arredores, sentido Porto Alegre. Bom, não vamos nos deter a isso, né? Mas existe um documentário bem bacana a respeito. Só fiquei triste porque eu não vi incluído nenhum clube de Rio Grande. Mas vamos esperar, né? Essas sociedades todas estão, como é que eu vou dizer? Destruídas. A palavra correta é essa. Só havendo em muitas delas só a fachada. E talvez em outras nem isso. Como é o caso da Sociedade de Svarciolha. Nem a fachada existe. E essas dificuldades que a gente vem acompanhando se some a memória desses locais que foram tão importantes na vida de muitas pessoas. Muitos casamentos houveram, muitas festas, muitos 15 anos, muitos bailes de rainhas. Muita coisa boa aconteceu nessas sociedades. E eu me detenho na Sociedade de Svarciolha porque é a que eu tenho maior conhecimento por ser pertencente à minha família e também por, em criança, participar de muitas atividades existentes ali. Dói ver que a memória dos nossos avós, bisavós, sejam destruídas com a falta de conhecimento
e com a falta de pessoas que se interessem por esse tipo de assunto. Buscar a memória e buscar o nosso passado é, primeiramente, não deixá-lo morrer. E segundo, trazer à tona feitos tão belos das pessoas que fizeram parte das nossas vidas e que hoje já não estão mais entre nós, mas que com certeza se sentem muito felizes aonde estão em saber que existe alguém que procura preservar essas memórias. Nesse dia que conversei com o seu Ivo Cardoso, ele me relatou dos bailes de rainhas e ainda falou de uma moça que foi, eu não quero afirmar, mas acho que também quando encerrou-se a gestão do seu Ivo, com o fechamento do salão, ela era a rainha, uma moça chamada Maria Osório. Ela foi a rainha entre tantas outras moças que lá foram coroadas como rainha da Disfarciolha. A Maria Osório foi, se não me engano, a última rainha do Disfarciolha, encerrando suas atividades juntamente com o seu Ivo Cardoso, quando no término no fechamento da sociedade. Mais uma vez, a sociedade, eu vim aqui falar o porquê do término da sociedade Disfarciolha e de muitas outras. Porque a sociedade Disfarciolha não tinha condições financeiras de arcar com as despesas relativas ao saneamento básico, que era exigido na época. Banheiros feminino, masculino, a cozinha com todo o equipamento, encanamento, etc, etc, etc. Por esse motivo, a sociedade Disfarciolha foi proibida de continuar suas atividades sociais. Nas festas de Povo Novo, como as festas religiosas que acontecia, como era da família, até se ia para lá, se fazia alguma coisa, mas bailes, como se fazia anteriormente, a sociedade Disfarciolha foi proibida. Muitas sociedades também tiveram seu término nessa época, porque esta exigência da vigilância sanitária, e que era certo, com certeza, mas que acarretava muitos custos a uma sociedade que não tinha tantos recursos assim. Nessa ida na casa do seu Ivo, eu pude ver nos olhos dele, quando ele falou da sociedade, a tristeza assim de ter acabado daquela maneira. E como de muita gente, porque ali estava o passado, a história de uma família. Com certeza, a família Cardoso teve a sua história dentro da sociedade Disfarciolha. Desde o momento da compra do terreno, desde o momento do primeiro tijolo a ser colocado, ao alicerce, e até o final. Foi uma história que foi derrubada com o tempo, mas que não deve ser derrubada das nossas memórias. Com certeza, muita gente que passou por ali sabe disso, o quanto foi importante. Eu mesma não cheguei a participar de atividades na sociedade Disfarciolha quando mocinho. Eu ia em criança. Eu lembro que a sociedade Disfarciolha acabou fechou mesmo, que não podia mais fazer baile por volta de 73, por aí, 74, que eu lembro. E eu, nesta época, ainda não ia muito para baile.
não ia para baile, não ia muito não ia. Mas minhas primas, talvez até mais jovens do que eu, iam, a minha irmã, tanto mais velha quanto mais nova também iam, mas eu não ia. Nessa minha ida na casa do seu Ivo, eu trouxe umas fotografias, até ia trazer outras, mas acontece que as fotografias que tinham lá, muitas eram pretas e brancas e já estavam muito velhinhas, assim, precisando de um restauro que eu não ia conseguir trazer para vocês. Aqui, ó, eu tenho uma das fotos da Sociedade Disfarciolha. Como vocês podem ver, isso aqui se chamava uma corte de rainhas, né? E lá no fundo aparece com a faixa o seu Ivo Cardoso, o presidente da Sociedade Disfarciolha na época. Tem muitas moças aqui, inclusive minha irmã se encontrando nessa foto, minha irmã mais velha, Elaine, e outras moças que faziam parte da corte. Também outra foto aqui que aparece de costa com a faixa, essa moça que eu falei para vocês, a Maria Osório, que era a rainha e que ficou como rainha do Disfarciolha. E essas duas meninas bem mais jovens, essa bem mais jovem aqui que está de frente, era filha do presidente, a Elisete, e ela, mais lá atrás, uma outra com uma faixa escura, também filha do presidente, do seu Ivo, a Yara, que já não se encontra mais entre nós. Essas duas fotos eu trouxe para reforçar a vocês a importância desses bailes. Naquela época, as menininhas de 12, 13 anos faziam parte dos bailes, como duquesinhas, princesas, essas coisas que aconteciam. Eu acho uma pena a gente não poder continuar com essas atividades, né? Que ao longo do tempo fizeram parte das nossas vidas, das vidas dos nossos tios, primos, amigos. E a Sociedade Disfarciolha foi um local onde todos eles se divertiam. Em bailes como esse que eu mostrei para vocês, essas fotos de rainha, era um sucesso. Vinha gente de Pelotas, Rio Grande, iam para Povo Novo para esses bailes. Casa cheia, a bilheteria era muito importante naquela época. Então, eu trago na memória assim algumas atividades realizadas na Sociedade Disfarciolha. Mas não dos bailes, muito poucos, mas de outras atividades. Eu até ia a alguns bailes, mas como criança, né? E lá na metade, nem a metade do baile eu já estava dormindo. Mas eram bailes muito animados. Lembro de alguns, com meu pai também, como músico, ele era músico, tocando. E essas lembranças ficam na nossa memória. Eram tios, eram primos, amigos, muitos músicos, a família de muitos músicos. E o meu pai e os meus tios faziam parte dessa festa. Pretendo, se Deus quiser, ainda conseguir fazer uma entrevista com o presidente da Disfarciolha até hoje e mostrar para vocês e acrescentar tudo aquilo que ele sabe para que a gente possa guardar essa memória tão linda dos nossos antepassados. Uma boa tarde e muito obrigada.